nome é Marina Collen, eu trabalho aqui em Belo Horizonte com fotografia de família. Eu trabalho com fotografia de família, mas eu também sou professora de fotografia e também trabalho com cinema. Tenho trabalhado com cinema recentemente, mais com a pauta de direção de fotografia e direção, mas ainda estou em curso. Meu começo na fotografia é uma coisa bem começa muito juvenil, era mais uma paixão do que uma necessidade de profissão em si. Eu trabalhava com química, na verdade eu já tinha o desejo de fazer química, desde os meus 14, 13 anos, e gostava de fotografia paralela a isso. Então eu ganhei uma camerazinha digital quando eu tinha 15 anos, aquelas bem rudimentares mesmo, literalmente, quero fotografar uma planta, você põe no modo de macro e fotografa a planta. Quero fotografar uma paisagem, você põe no modo de paisagem, eu não sabia fazer nada com ela. Mas aí eu abri uma conta no Flickr, em 2009 isso estava super em alta, né, o tal do Flickr, e comecei a me relacionar com o universo fotográfico. Era uma época que eu não falava muito bem inglês, então foi um aprendizado tanto fotográfico quanto de idiomas, por assim dizer, porque eu comecei a me relacionar com fotógrafos de todo mundo. Então eu comecei a aprender um pouquinho de cada área da fotografia. Eu tinha contatos na fotografia do fotojornalismo lá na Espanha, eu tinha contatos da fotografia de gastronomia lá nos Estados Unidos. Então foi um universo de pesquisa para mim, só que eu estava muito focada em fazer química, muito focada em fazer química. Cheguei a cursar química na UFMG, surtei, troquei pelo Cefet, surtei também. Trabalhei com análise de minério de ferro e paralelo a isso eu fazia muito ensaios femininos. Então, meu começo na fotografia, ele sempre foi muito pautado na figura feminina. Eu era para onde eu queria jogar minha área fotográfica, meus projetos fotográficos. Uma outra coisa que era muito forte em mim como linguagem era a questão do projeto autoral. Eu era uma pessoa extremamente autoral. Eu queria fazer projetos que eram extremamente surrealistas. Eles chamam muito isso de fotografia fine art, apesar de que existem conceitos que dizem que não, mas enfim. Era muito, por exemplo, Brooke Shaden, que é uma fotógrafa, eu não lembro se ela é norte-americana agora, mas ela tem uma fotografia extremamente surrealista, assim. Ela tem um sonho, ela esboça e ela faz a fotografia dela bem Salvador Dalí. E eu queria muito seguir por esse fluxo, então minha fotografia ela nasce muito como uma leitura da figura feminina e uma leitura do mundo lúdico, de um modo geral. Então, é onde eu começo a gostar de fotografia, a pesquisar fotografia, e eu sempre tive uma coisa muito forte em mim, que é o que eu não sei, eu preciso saber. Porque as pessoas te desafiam o tempo todo, o mundo te desafia o tempo todo. Então, se eu não sei aquilo, eu tenho que ser melhor naquilo, porque alguém vai me desafiar, eu não vou conseguir responder. E eu sempre fui muito respondona, eu gosto de explicar tudo. Eu era das exatas. Então, assim, minha função na vida era explicar coisas. Nossa, mudou de cor, por quê? Explica. Então, tudo na fotografia eu tinha que explicar. Se alguém me falasse, nossa, que foto bonita, eu tinha que abrir a foto, olhar para ela e falar, nossa, essa foto foi feita assim, assado. Então, eu comecei como dizem as pessoas mais antigas, comecei a fuçar tudo de como é feito. Então, assim, fui ver muito vídeo de como se faz, para poder entender como se faz, e acabei aprendendo formas novas de fazer coisas que eu fazia de uma maneira completamente oposta. Quando eu tinha 17 anos, eu estava saindo do ensino médio, eu ganhei minha primeira DSLR, né, uma Canonzinha, e minha mãe, ela sempre me estimulou muito a fazer as coisas que eu queria. Então ela falou assim: "Ah, já que você não vai comprar por você mesma, eu vou te dar de presente". Eu já não fazia, eu não comemoro aniversário, né, então assim, como eu não dava esse gasto de festa de aniversário, ela pegou uma graninha e falou: "Não, vou te dar essa câmera porque é uma coisa que você gosta, eu vejo que você fica o dia inteiro fotografando jardim, cachorro, gente e rua e quase assaltada por aí com a câmera péssima que você tem. Vou te dar uma câmera pra você tomar mais cuidado". Então, meio que foi esse meu começo na fotografia, de um modo geral. Ela não começa com um propósito necessariamente financeiro, mas sim muito autoral, muito pessoal. E acaba que mesmo hoje, com uma lógica mais comercial, vou falar dela, da minha parte comercial, ela ainda tangencia muito esse início meu, da figura feminina, de uma fotografia autoral, de uma fotografia que tem um propósito sentimental por trás. Eu nunca imaginei que eu fosse sair da fotografia feminina para chegar na fotografia infantil. Sendo bem sincera, até meus 19 anos eu não pegava a criança no colo. Sério. Eu tinha muito medo de machucar eles, eu achava eles muito pequenos, muito frágeis, quem diria então fotografia de recém-nascido. Eu tive que parar com a química há uns 4 anos atrás, porque minha mãe adoeceu muito gravemente, e o médico ele foi bem sincero com a gente, ele falou: "Olha, do jeito que tá, não tem muito o que fazer, vocês têm 2 caminhos para seguir, ou vocês podem,
seguir a vida de vocês e ir se afastando de uma realidade que vocês não têm como fugir, vocês podem cuidar dela. Eu, sem pestanejar, fui cuidar dela, porque a gente tinha um vínculo muito potente. E larguei Cefete, larguei qualquer coisa pra trás pra poder ficar com ela, e o final era certo, não teve muito o que fazer. Eis que me deparo sem o Cefete, sem o meu antigo trabalho na Valorec, sem muito o que fazer em casa, e eu ficava literalmente vegetando o dia inteiro, eu não tinha muita energia. E meu amorzinho achou um curso de revelação, era um curso de revelação de filmes, projetar fotografia analógica, um curso de fotografia analógica, que era uma coisa que eu sempre quis muito aprender, mas assim, só lendo na internet você não aprende, né, você tem que pegar e fazer. E eu: "Tá, não tô fazendo nada, tô precisando sair de casa, vou fazer esse curso para espairecer", fui. E uma das atividades era a gente tinha que encontrar filmes antigos e levar, porque a gente ia fazer uma projeção desses filmes, era uma aula que a gente ia aprender a parte de ampliação, e aí eu fui pesquisar filmes lá em casa, a gente tem uma caixa desse tamanho com N filmes e álbuns e fotografias antigas, sempre foi uma coisa que era muito presente na minha família, a fotografia, porque eu tive uma tia que é jornalista, então ela tinha fotos excelentes da família, a gente tinha camerazinha de filme, então a gente fotografava todos os eventos, um clássico da família dos anos 90, 80. E eu encontrei tiras de filme de um ensaio fotográfico da minha mãe, que era um nu artístico dela grávida de mim. É um ensaio completamente preto e branco, tem só ela, uma cama, uma janela, e ela tá completamente nua, e aquilo não existe quase 30 anos atrás, sabe, isso não existe, isso não há registro, não é uma coisa que eu nunca vi. E quando eu vi aquilo eu falei: "Cara", eu sempre me pergunto muito que como que eu vou contar para os meus filhos quem foi a avó deles, que minha mãe foi uma pessoa extremamente à frente do tempo dela. Ela era uma pessoa completamente de outro universo. Quando eu vi aquelas fotos eu falei: "Nu", sabe, tipo, "Uau, ela tá aqui". Então foi um vínculo tão poderoso pra mim, foi tão potente, que eu falei: "É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que seguir essa área, eu tenho que fotografar essas pessoas". Porque eu percebi que fotografia de família não era só bonitinho. Eu já tinha feito ensaios de recém-nascido, inclusive, péssimos. Eu já tinha feito ensaios de criança, péssimos. E eu achava que era assim: "Ah, o pessoal faz porque é bonitinho", mas eu vi a potência materna que existia ali, eu vi a potência do vínculo que existia ali. As pessoas elas vão embora muito fácil, e o que fica delas é a memória delas. As pessoas elas são uma frase que eu sempre digo: "As pessoas elas são imortais enquanto elas vivem nas memórias das outras pessoas". E aquilo, assim, acabou comigo. Acabou e ao mesmo tempo me guiou. Eh, então daquele momento eu fui de cabeça para fotografia materna e comecei a ler muito sobre, comecei a pesquisar muito sobre, e comecei a fazer uma imersão tremenda naquilo. Foi quando eu retomei a fotografia da gestação e naturalmente como o mercado de recém-nascido já existia, e eu já tinha feito algumas coisas na área, eu falei: "Eu vou fazer isso de novo", e comecei a ler muito, pesquisar muito, fazer, curso online e fazer contatos com pessoas da área do Flickr, inclusive. E foi quando eu falei: "Não, é isso que eu tenho que fazer para a vida". E nessa escola que eu estudei, eu acabei tendo a oportunidade de dar aulas lá, e aí surgiu uma demanda desse curso, 3 anos atrás, de que era uma coisa que o mercado pedia muito, mas que não tinha informação. Então foi quando eu comecei a trabalhar com a parte de lecionar para outros fotógrafos a importância da fotografia, necessariamente recém-nascido, né, mas materno-infantil. Eu escolho muito a minha área e eu gosto muito de trabalhar nela e não trabalho nela com vergonha ou com receio ou com qualquer tipo de conflito em relação a outras áreas, porque eu realmente acredito no poder do registro familiar. E quando eu digo família, por exemplo, é um ensaio fotográfico que é minha mãe comigo dentro dela, é uma mulher sendo representada completamente dona de si, completamente dona do corpo dela e completamente desinibida do corpo dela. E eu encontrei tudo ali, a figura feminina, a figura materna, a capacidade de registrar uma coisa que é realmente importante. Eu gosto muito do meu trabalho e eu continuo muito nele, porque eu costumo falar que é tipo uma previdência. Você faz agora e agradece daqui 30 anos. Meus clientes, daqui 30 anos, eles vão agradecer essas fotos. Então é por isso que eu continuo fazendo, por isso que eu continuo trabalhando com esse mercado. E como surgiu esse universo de dar aulas? Eu dou aula de química desde muito nova, né, eu era ratinha de química, nerd, então
Eu sempre tive muito contato com as pessoas. Quando eu comecei a trabalhar com essa universo de ensinar fotografia e ensinar aquilo que tem um real potencial emocional para mim, eu falei que eu queria fazer aquilo para a vida. Eu quero ensinar fotografia para a vida. É onde que eu caí na minha segunda área de atuação, que é o cinema. Meu cinema, a maioria dos filmes que eu fiz um levantamento, a maioria deles existe uma figura materna, então ainda existe uma presença, dessa figura nos meus filmes. E eu fui para o cinema porque era uma faculdade que me desafiava. Existe, por exemplo, curso de fotografia, a graduação de fotografia, mas eu achei que eu não fosse me sentir desafiada. E eu, como eu disse, eu gosto de me sentir desafiada, eu quero saber o máximo possível daquilo. Então foi quando eu caí para o cinema, e mais com o intuito de conseguir fazer um mestrado depois e conseguir lecionar fotografia na faculdade, alcançar pessoas com um potencial grandioso ali, sabe? Alcançar novas áreas de atuação, inclusive. Mas basicamente o mercado materno ele tem um simbolismo muito forte para mim, e o mercado de cinema ele é um desafio para mim. Então somos 2 e eu gosto muito deles, basicamente. No mercado de fotografia de recém-nascidos, os principais desafios são muitas vezes conseguir mostrar para o mercado consumidor os riscos que envolvem aquilo que você está fazendo, porque você está lidando com um recém-nascido que não tem estrutura física bem formada ainda, os ossos não estão 100% formados, o corpo dele não está 100% acabado, né? Ele vai terminando de se formar pós-nascimento. Há um amadurecimento do corpo dele, há uma calcificação dos ossos. Então, o primeiro desafio que eu encontrei foi conseguir quebrar muitas vezes o medo da mãe de entregar aquele bebê para mim, para que eu possa fazer o ensaio. Como eu comecei a fazer fotografia de recém-nascido há mais tempo, eu não dormi, acordei hoje e falei: "Vou fazer hoje". Antigamente, não era uma coisa que as mães faziam com tranquilidade, é um mercado que era um mercado muito bebê, por assim dizer. Então, convencer uma mãe de que eu vou pegar o neném dela, que tem 6, 7 dias, ele às vezes nunca viu os avós. Ele às vezes tem neném que eu já recebi que mal tinham tomado as vacinas, tomou a vacina no dia anterior. É claro, hoje em dia eu tomo um cuidado maior, eu tenho um tempo de espera que eu dou maior, né, eu tenho um contato maior com a mãe, mas muitas vezes antigamente a gente fazia dentro dessa faixa, 5, 15 dias, recebi o neném, vamos lá. Convencer essa mãe de que tá tudo bem, de que o bebê dela tá em boas mãos, foi o primeiro desafio, quebrar o gelo. Depois que o mercado começa a se consolidar, ele começa a ficar mais sólido e mais visível e mais popular, por assim dizer, né, mais acessível inclusive, porque eu acho saudável essa variedade de mercado que existe, porque eu acho que todo mundo tem direito a ter registro familiar. Como eu disse, eu não fotografo que é bonitinho, eu não fotografo necessariamente com uma primeira lógica de mercado, e sim com uma lógica de registro familiar, acho que todo mundo tem esse direito. Eh o segundo desafio muito grande que você tem é o de você se impor no mercado, de você mostrar seu diferencial. Quando eu digo impor, não entenda que é uma palavra muito negativa, as pessoas usam o impor de maneira negativa, mas eu digo como se colocar, como mostrar para o mundo que o seu trabalho é diferente, que o seu olhar é diferente, que essa sua linguagem, o seu jeito de tratar, o seu jeito de conduzir aquele ensaio. E acaba que hoje em dia tem muita variedade de comércios e de pessoas atuando. Então, assim, um segundo desafio é você conseguir mostrar-se. E uma coisa que eu sempre falo muito com quem tá no começo ou com quem tá engatinhando, que foi uma coisa que eu sofri muito, não se espelha em ninguém. Admire. Você pode olhar para eu admiro várias fotógrafas, faço uma lista aqui. Eu amo trabalhos delas, eu sigo e eu curto e eu sabe, mas uma coisa que eu ficava sofrendo muito é que eu pegava as fotos, eu falava: "Nossa, minha foto não é assim, e eu não consigo entender por que que ela não é assim". Não resolve se olhar para o trabalho de alguém e querer que seu trabalho seja igual, porque primeiro, você não vai ter diferencial. Segundo, você não é aquela pessoa. Por mais que você esteja com a mesma câmera, no mesmo momento, no mesmo ângulo, o clique sai diferente. Eu falo isso porque quando eu dou o workshop e eu seguro o aluno no mesmo ângulo que eu estava, a foto dele é outra foto, porque querendo ou não, uma outra forma de ver. Eh, e um outro desafio muito grande que eu encontrei foi esse conflito dessa quebra que eu tive entre o meu desejo inicial e o meu desejo agora. É muito difícil, foi muito difícil lidar com o desejo. As pessoas elas querem ser fotógrafas. Ser fotógrafo muitas vezes para as pessoas é um sonho. Recebo muita gente que: "Ah, eu trabalho em banco, eu sou infeliz, eu quero ser fotógrafo porque é uma forma de me libertar".
Mas necessariamente ser fotógrafo não significa que você vai ser fotógrafo. Uma coisa é você fotografar e lidar com o desejo de que eu quero seguir esse mercado das artes, eu quero abandonar a química, eu quero abandonar a análise de minério de ferro, eu quero abandonar uma coisa que já era certa na minha vida, para eu começar uma coisa nova. Nossa, aquilo foi quase um soco na cara, porque é muito desafiador, dá muito medo. Você, de repente, deixa de ser uma pessoa empregada e uma pessoa que está sob as estabilidades de um emprego de carteira assinada, que todo mês direitinho seu salário cai na conta, de repente você é um prestador de serviço. Isso é muito louco. De repente você tem que fazer sua faxina do seu negócio, você tem que cativar os seus clientes, você tem que manter relacionamento, você tem que fazer as fotos, editar as fotos, fazer pacote, entregar pacote. E para quem não estava esperando aquilo, aquilo é um susto, porque você faz tudo, você faz todo o processo. Então, um desafio muito grande foi conseguir organizar a maneira de fazer isso, porque o começo de todo fotógrafo é caótico, porque ele é um começo muito faça você mesmo. Você abre um vídeo na internet, procura lá, como captar clientes, aí você vai fazer. Aí, de repente, como fazer no ensaio, aí você vai lá e faz. Aí, como fazer no pacote. E não é assim, sabe? É falta estrutura. Então, conseguir achar esse ponto de organização foi uma coisa muito louca, assim. Então, basicamente, o medo de largar tudo que era muito certo para uma coisa muito incerta, acabou que dando muito certo, né. Eh, Enfim, o como mostrar para o mercado, como quebrar o gelo com o cliente, essas coisas são as coisas que mais me fizeram sair da zona de conforto, sabe, de me fizeram me lançar de uma maneira descarada, de uma maneira assim, eu tinha que atuar muito bem, porque eu estava, assim, muitas vezes nervosa lidando com o cliente, ou então a mãe estava insegura e eu também estava levemente insegura, mas eu lembrava: "Não, eu já estudei isso, eu sei o que eu estou fazendo", mas assim, você absorve a insegurança do seu cliente, e aí eu tinha que falar: "Não, eu não posso passar essa imagem, porque senão ela vai ficar desesperada". Então, essa maneira de lidar o maior desafio é você aprender a atuar, gente. Vocês têm que aprender a atuar, porque vocês têm que ter muita firmeza no que vocês estão falando, sabe. Então, basicamente, foram esses os grandes desafios que eu passei por cima, de modo geral. Bom, quem está começando, vou falar especificamente no mercado de recém-nascido, mas depois falando um pouco para os demais fotógrafos de outras áreas. E não só do mercado de recém-nascido, mas do mercado de maternidade, considerando a gestação, e de infância, considerando pós-gestação. Primeira coisa que você tem que ter em mente é saber o seu estilo. E quando eu digo seu estilo, voltando naquilo que eu já tinha dito anteriormente, não é pegar a foto de alguém e falar que você vai fazer igual, mas é descobrir, olhando as fotos das pessoas que você já acompanha, o que que elas têm em comum. Porque você não vai fazer igual a elas, você vai fazer algo no meio termo. Então, achar o seu estilo é uma coisa muito desafiadora, inclusive, um exercício que eu fazia muito no começo era eu salvava as fotos de todo mundo que eu gostava numa pasta, e eu anotava o que que elas tinham em comum. Então, assim, é foto de criança na paisagem? É foto de criança em estúdio? Porque aí você consegue perceber o que que os fotógrafos que você acompanha têm em comum. Isso é uma coisa que a gente não para fazer inconscientemente, a gente tem que fazer conscientemente. Então, descobrir seu estilo. Eu acho que é mais importante do que isso é estudar fotografia. Se você decide entrar em um mercado fotográfico, você não pode desvalorizar esse mercado. E quando eu digo desvalorizar, não é referente ao quanto que você vai cobrar, não. Você vai cobrar o tanto que você achar que você merece ganhar por aquele trabalho. Mas você não pode, por exemplo, fazer uma cirurgia sem ter feito medicina. Você não pode arrancar o dente de alguém sem ter feito odontologia. Você não pode dirigir um carro sem tirar a carteira. Você não precisa fazer faculdade para andar de carro, mas você precisa de fazer alguma coisa na sua vida. Ser fotógrafo é uma profissão. E sendo uma profissão, sendo um mercado em que tem vários colegas de trabalho que vão lidar com você e que vão respeitar você, a maneira mais justa de respeitar esse mercado é estudando para fazer o que você faz. Gente, hoje em dia é tudo muito mais fácil, porque tem tudo online. Então tem curso online, tem aula no YouTube. "Ah, eu tenho dificuldade de aprender online". Eu odeio aprender online, eu não consigo aprender nada online. Não me manda assistir aula online, pelo amor de Deus, eu não vou. Então assim, tenho dificuldade, procura algum fotógrafo que você admira, pergunta para ele se ele dá aula particular. "Ah, ele não dá aula particular". Procura alguma escola de fotografia, vê se a filosofia deles parece com a sua, vê se você quer estudar lá.
Ah, não sei se eu gosto muito das escolas daqui. Procura um curso de férias em outro estado quando você for passar férias. Ah, vou visitar uma tia lá em São Paulo. Vê um curso de férias lá. Vê algum workshop pequeno. Porque se você não sabe o que você está fazendo, você tá. É a mesma coisa que eu pegar um carro, não sei dirigir, ligo ele, sou Uber. Entende? Eu vou matar muita gente. Então, assim, não seja esse fotógrafo assassino do mercado. É, não assassine o mercado. E um último conselho que eu dou é, uma coisa que demorou muito para eu poder parar de fazer é ficar me sabotando, eu me sabotava o tempo todo. Eu achava que nada ia dar certo, porque tá ruim, porque tá feio, porque eu não gosto do meu trabalho. Ah, mas o cliente gosta, mas eu não gosto. Gente, o que eu costumo falar é, a gente precisa ter coragem de começar. Depois que a gente começa, as coisas vão desembolando de tal forma que é tipo você dá corda. Você dá a corda, o movimento começa. E não tem mais como parar, porque você já começou. Então, assim, se você der o primeiro passo, o segundo passo ele vem. É que nem criança aprendendo a andar. Vocês são crianças aprendendo a andar. Dá o primeiro passo, a inércia faz o resto. Então tenha coragem de fazer as coisas, sabe? Não fica, eu não gosto do meu trabalho. Tá, se você não gosta, pega ele, anota o que você não gostou, chama alguém para permuta, portfólio e faz diferente. Faz até se achar um jeito de gostar. Porque só assim você vai conseguir fazer alguma coisa na vida, sendo bem sincera. Frase inspiradora. A fonte é meio constrangedora. O pessoal do cinema me perdoe. Mas tem uma frase que eu adoro, que eu acho o máximo. Eu costumo lidar muito com um aluno de fotografia. E ele tá vivendo aquele momento de transição que eu vivi, que é extremamente louco. Que é a hora que você tá largando uma coisa que você queria muito fazer, ou que você não queria muito fazer, mas já estava fazendo, para fazer uma coisa que você quer fazer, ou que você ainda não tem certeza, que é essa troca, né, do mundo normal para o mundo do fotógrafo, que é outro universo. E a frase que eu sempre digo para eles é, eu ouvi em um filme, chama Compramos um Zoológico, pessoal do cinema me perdoa, que é, você só precisa de 20 segundos de uma coragem insana. Se você tiver 20 segundos de coragem insana, você consegue qualquer coisa. Tudo que você quiser decidir na vida. Então, assim, eu quero ser fotógrafo, eu não quero ser fotógrafo, você precisa de 20 segundos. Se você tiver 20 segundos de coragem, você vai ser. Ah, eu compro isso, eu não compro isso. 20 segundos. Eu vou para esse mercado, eu não vou. É só isso que você precisa. Você não precisa ter uma vida inteira de coragem, só precisa desses 20 segundos. Porque às vezes é o que vai mudar de verdade a sua perspectiva. Então, uma frase que eu sempre falo com eles é A Fonte Horrorosa, né? Um filme, não é um clássico do cinema, como se espera de um estudante de cinema. Mas é uma coisa que eu acho que é fundamental. E uma outra coisa que eu sempre gosto muito de pensar, né? Como dizem as leis da física, uma coisa que está em movimento tende a continuar em movimento. Você só precisa sair da inércia. Então, sai da inércia. Se você teve esses 20 segundinhos de coragem insana, você começou o movimento. Uma vez que você começa, as coisas simplesmente não param. Então, assim, duas fontes absolutamente nada a ver, mas que eu recomendo muito para as pessoas, assim, porque faz diferença na sua vida. Muita diferença. Mistério, né? Eu acho que é uma palavra muito forte. Eu acho que fotografia não tem mistério. Eu acho que fotografia é um conjunto de técnicas e um conjunto de conceitos artísticos misturados. As pessoas vão falar, porque fotografia tem mistério sim, tem gente que já nasce com o olhar. O difícil da fotografia é que ela é uma arte que não é arte, é uma ciência que não é ciência, ela é os dois ao mesmo tempo e nenhum ao mesmo tempo, ela é uma coisa que está na linha. Ao mesmo tempo que ela tem uma técnica para ser feita, ela tem uma arte para ser feita. É claro que existe gente que nasce com uma facilidade para internalizar aquelas linguagens, mas eu não acho que é uma coisa que demanda dom. De verdade. Eu acho que, assim, o que eu faço não é que qualquer pessoa vai conseguir fazer igual, porque eu tenho o meu olhar, a minha vivência, a minha história, a minha trajetória e os meus propósitos. Mas, tecnicamente falando, se eu conseguir passar a minha técnica para outra pessoa, ela vai conseguir reproduzir aquela técnica. Acho que fotografia ela vai ser que nem pintura ou design de um modo geral. Você pode aprender a técnica, não significa que você vai pintar igual Dali ou igual Picasso. Você pode fazer quadros que são idênticos, mas assim, você tem que ter o seu próprio olhar daquilo. E tem gente que vai ter mais facilidade com aquilo, mas não significa que você não tem, sabe? Então acho que não tem mistério. Ela tem técnica, ela tem conceitos artísticos, e se você consegue dominar os dois e você consegue colocar um pouco de você nesses dois, aí você é um excelente fotógrafo, porque você vai fotografar pra você. Uau! Que é isso? Ó, cortou?
Bom, minhas redes sociais são fáceis de encontrar, é procurar Marina Collin Fotografia, então o site é marinacollinfotografia.com, o Instagram também tem o mesmo nome, Marina Collin, o Facebook também, Marina Collin, e se procurar só Marina Collin sem fotografia, acha meus perfis pessoais. Então, se tiver alguma dúvida, pode me mandar por lá, vou deixar por escrito meu e-mail também, porque eu sei que Collin não é um sobrenome muito fácil. Eu sou extremamente acessível, então se tiver qualquer pergunta sobre o comércio, sobre o mercado, sobre, a área, sobre como começar, algum pedido, alguma dúvida específica, pode mandar que eu sou extremamente acessível. Demoro para responder, mas eu respondo.